dando início a mais um programa Andréa Grezana para você, nosso telespectador. Bom, e hoje o nosso quadro é o No Sofá com a Andréa Grezana. E vocês devem perceber porque eu já estou aqui no sofá, né? Eu e o nosso convidado especial de hoje. Bom, gente, hoje nós vamos contar uma história que realmente vai motivar, comover muita gente, porque eu fiquei comovida. Quando eu conheci a história do Leonardo, nosso convidado, eu disse, é impossível a gente não poder registrar. Esse é o sentido do quadro No Sofá com a Andréa Grezana, trazer histórias, registrar histórias de pessoas que fazem a diferença nessa nossa jornada da vida. E hoje trago a história de Leonardo numa viagem que eu vim realizar aqui na cidade do Rosa, na Praia do Rosa, né? Vim conhecer essa pousada lindíssima. Nós estamos aqui na pousada Rosa Astral. Em virtude dessa viagem, eu conheci uma história que a gente vai contar agora para vocês. Bom, seja muito bem-vindo, Leonardo Goulart Linhares. Já no nome tem história, não é, Léo? É verdade, Andréia. O presidente Jango, ele era primo do meu avô, pai da minha mãe. E o nosso lado da família não tem nada a ver com política, nunca tivemos nenhuma ligação com política e nenhum parente. Foi só esse caso mesmo do primo do meu avô, que o meu avô também se chamava João Goulart. Mas olha, vocês têm ideia que não tem como fugir das nossas origens? Tá aqui, ó. Léo registrando a sua história, tá ali, Goulart, um homem que tem uma grande história. E aqui a sua linhagem segue registrando, não dentro da política, mas dentro do amor que se encontra. Mas isso nós vamos falar aqui durante essa história linda que a gente vem contar. Então, Leonardo, vamos trazer ao nosso telespectador como começou, aonde o Leonardo nasceu, de que cidade, qual é a atividade que atuou até chegar aqui onde nós estamos. Eu sou nascido em Curitiba e a minha família é toda de Curitiba. Eu vivi lá há muitos anos, eu fiz a minha formação de escola e quando eu tinha uns 14 ou 15 anos eu comecei a praticar o surf. E desde então foi o meu esporte do qual eu sempre gostei e sempre buscava estar fazendo, né? E então aí já começou um pouquinho dessa história. Quando eu estava na idade já de formação, eu queria muito ser piloto de avião. E então já bem novo, bem cedo, eu comecei a fazer o curso e terminei ele bem rápido, ainda novo. Puxa. Tive ajuda de pessoas muito especiais e quando eu ainda era muito novo, eu já trabalhava profissionalmente, né, como piloto comercial. Quando eu tinha 23 anos, eu já fui promovido a comandante no táxi aéreo que eu trabalhava. Depois disso, eu passei pela linha aérea, eu voei na TAM, eu trabalhei em aviação executiva, esses aviões particulares. Mas todo esse tempo, eu sempre tinha uma ideia de fazer algo diferente da minha vida. Profissionalmente, como atividade laboral, a aviação é algo que completa o meu coração. É algo que eu amo fazer. Mas no meu dia a dia, eu tinha um projeto de mudança para poder resgatar e aprender outros valores, dos quais hoje eu acredito que são mais importantes. Olha só que bacana, gente. Quando eu cheguei aqui na pousada, eu nunca ia imaginar que ia me deparar com um piloto que tão cedo se tornou uma referência nessa área, né? Porque jovem demais, ele intelectualmente, ele alcançou postos muito além da sua categoria, não é, Léo? É verdade, eu tive a oportunidade de ser comandante de aeronaves bastante complexas. Eu participei de momentos bastante especiais como um piloto, como um profissional. E sempre foi muito gratificante o trabalho que eu fiz, que me dediquei. Conheci pessoas incríveis
E foi uma fase da minha vida muito boa, muito especial. Que bacana, mas tem muita coisa por aí, gente. E essa paixão do piloto, ele chegou ao auge dessa carreira, tinha uma grande posição, voava, e nisso tu foi sentindo sempre uma busca, né? Tu estava sempre numa busca. É verdade, André. Como eu já muito cedo consegui ter uma independência financeira através da profissão, eu comecei a conquistar algumas coisas materiais, daquelas quais acredito ser natural que as pessoas queiram. E, e eu percebia que conforme eu ia passando o tempo e eu trocava o meu tempo ao lado das pessoas que eu amo, fazendo atividades junto com essas pessoas, eu estava para adquirir bens materiais em troca de um salário, enfim. E eu comecei a perceber que esse tempo que eu desprendia com essa atividade laboral era menos importante do que o tempo que eu poderia estar aproveitando ao lado das pessoas que eu amo, fazendo outras coisas por outras pessoas, inclusive. E não só vivendo em busca de uma conquista só minha, particular. Como é importante, às vezes a gente não se dá conta que o tempo, ele é o senhor de tudo, né? É verdade. Nós desperdiçamos demais o tempo e a gente às vezes só descobre quando passou, mas é a magia da vida. Tudo tem também o seu momento do despertar, né, Léo? É verdade, Andréia. O tempo é algo bastante subjetivo, porque as pessoas se prendem muito ao que acreditam ser o tempo. Na verdade, o passado são situações que já aconteceram e não vão voltar mais, e o futuro ainda não aconteceu. Então a gente só tem de verdade o nosso presente. Então esse é o momento verdadeiro que a gente pode chamar de tempo. E esse tempo é o agora. É isso que eu acredito. E por conta disso eu acredito que eu também tive essa mudança radical na minha vida, em busca de outros valores e outras conquistas. Bom, mas a gente quer também contar que vocês estão aqui acompanhando. Então, o Léo, na sua trajetória de vida, com quantos anos você se deu conta que queria algo mais, algo diferente? Quando que aquilo começou realmente a te provocar, até às vezes, muitas vezes, sufocar, né, Léo? Acho que chega nesse ponto, né? É verdade, André. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 26, 27 anos. E que eu já percebia que essas coisas, esse tempo, já estava me machucando ou me sufocando bastante, porque não estavam me trazendo uma satisfação real na minha vida. Eu tinha muito pouco tempo para mim, para outras coisas, e a recompensa material, independente do tamanho que ela fosse, ela não me trazia, não me supria, não me realizava verdadeiramente. Então, acredito que mais ou menos nessa idade dos 26, 27 anos foi quando eu comecei o meu despertar, comecei a enxergar a vida de uma maneira diferente. E como é que foi esse despertar, Léo? Tu começou a sentir vontade de mudar de vida? Porque eu lembro, a gente conversou, óbvio, gente, que eu já conheço a história do Léo, foi ali que me motivou a trazer. Porque o Léo sempre gostou da praia, como ele falou, do surf, né? E como ele saiu de uma capital, né, de uma profissão super, né, posicionada como um comandante, né, e também financeiramente muito rentável, quando que você começou a planejar para mudar isso, né? Como que foram as estratégias para que isso mudasse? Chegou um momento que eu percebi que se eu continuasse fazendo tudo daquele jeito, como estava, se eu não mudasse nada, eu não ia conseguir aprender nada ou descobrir algo que eu estaria buscando. E então eu aproveitei uma oportunidade e resolvi tirar um ano sabático. E então eu me desliguei do meu emprego e eu comprei uma Kombi, era uma Kombi Safari, que parece um trailerzinho. E quando eu contei essa ideia, inclusive, para um amigo meu, um grande amigo, que é como um irmão para mim, que é o Bruno, eu contei para ele que eu iria fazer isso e estava buscando algo diferente. E ele, por ter a mesma ideologia de vida, a gente é amigo de infância, ele ficou muito contente e resolveu ir junto comigo também
se desfez da empresa que ele tinha e arrumou uma mochilinha e foi comigo viajar de Kombi sem destino. Gente, como isso é incrível, como existe realmente um chamado, aquilo que provoca e te procura para que tu possa entender a sua própria existência, entender a sua missão. Então, tu abdicou de todos aqueles luxos, né, aquele conforto para estar numa combizinha, né? E desprendido também do dinheiro, porque o Léo estava me contando que ele viajou e vivia para comer, né? Não, o que ele tinha adquirido e ficou guardado. Exatamente. Na verdade, eu tinha um pouco de dinheiro guardado, mas a ideia nunca foi de utilizar esse dinheiro. Ele tinha lá para uma emergência, enfim, se precisasse, mas a ideia não era utilizar. Eu fingia que ele não existia. Então, a única coisa que a gente fez foi separar algumas roupas e alguns equipamentos, colocamos dentro da Kombi com o propósito de viver com o mínimo possível. E porque nós sabemos que essa é a grande realidade das pessoas. Infelizmente, o distanciamento entre as classes está ficando cada vez mais cruel e as pessoas sofrem muito por falta, né, às vezes, de até um mínimo. E eu senti que essa era uma das questões que eu precisava muito viver e presenciar para que pudesse aprender e tivesse um outro ponto de vista em relação à vida. E aí então, durante a nossa viagem, a nossa maneira de se sustentar eram vendendo artesanatos, filtros de sonhos, incensários, que a gente gosta muito. E eu também gosto muito de ler, então por vezes eu vendia livros ou às vezes trocava por alimentos. E se a gente não conseguisse arrecadar, a gente também não se deslocava até que a gente pudesse ter o dinheiro para o combustível ou enfim para outras coisas. E a gente não tinha um destino certo, a gente simplesmente resolveu viver na simplicidade, com o mínimo e sentir mesmo como é que funcionava e sem um sofrimento. A gente foi com o coração aberto e foi justamente nesses momentos onde nós conhecemos pessoas maravilhosas e vimos situações incríveis, onde aqueles que têm menos da matéria são as pessoas muito gratas, são as pessoas mais solidárias, generosas, e isso mexeu bastante com a gente e foi o começo de uma mudança bem radical para nós. Que lindo, tu sabe, Léo, que isso que você está falando é uma coisa tão impressionante. Às vezes a gente vê casarões com uma, duas pessoas residindo e a gente vê uma maloquinha com quantidade, e se tu parar precisando de uma noite, aquela casa não tem espaço para ti, aquela mansão. Mas aquela maloquinha lotado, eles tiram a cama, dormem no chão para te dar o melhor. É verdade, isso aconteceu bastante com a gente durante a viagem. Na medida que a gente ia parando em alguns locais, a gente acabava conhecendo algumas pessoas e vizinhos daquele local. E eles conversando, eles achavam interessante o fato da Kombi, queriam saber um pouco da história e entendendo o nosso propósito e se solidarizando, inclusive, muitos se ofereciam para, às vezes, lavar nossas roupas, emprestar a máquina, nós não tínhamos, não precisaria ter o custo de pagar uma lavagem, né? Não daria para carregar muita roupa. Muitos ofereciam um café, lá em Minas, café da manhã com aquele pãozinho de queijo, o povo mineiro muito acolhedor, sempre oferecia para nos ver bem, muito, muito bacana essas experiências. E justamente nas pessoas onde tinham menos condições financeiras é onde a gente encontrou maiores valores em relação a isso. É a grande incógnita da vida, né? O porquê que existe essa dificuldade tão grande, né? Das pessoas enxergarem e serem mais acessíveis, gratas, mas enfim. Hoje a gente está aqui contando porque é mais um relato de que realmente eu já tive muitas experiências na minha história de vida e realmente eu sou grata por cada pessoa que passa, nada é em vão, tudo tem um sentido. Mas um outro detalhe que foi muito marcante nessa história, né, Léo, foi quando vocês nessa viagem de Kombi
se depararam com uma tragédia. É verdade, Andréia. Nós tínhamos recém-chegado em Curitiba de uma viagem e no dia seguinte nós vimos na televisão aquela tragédia de Mariana, onde rompeu a barragem da Samarco, da Vale do Rio Doce. E a gente nem estava planejando já sair para viajar de novo, porque a gente tinha ficado um tempo fora e queria ficar um pouco em casa com a família. E estávamos inclusive planejando vir para o sul. Estava vindo o verão e a gente queria passar aqui no sul. E quando a gente viu essa notícia triste, trágica, então a gente se telefonou, eu e o Bruno, e não teve nem dúvida, foi através do pensamento mesmo, a gente falou, vamos para lá e vamos tentar fazer o nosso melhor, já que a gente tinha condições, tinha esse tempo. E a gente então foi lá para Mariana de Kombi, e aí então levamos 3 dias para chegar lá em Mariana, a Kombi era devagarzinho, a gente... Inclusive nós na época colocamos na internet, numa página de rede social, que estávamos indo e quem quisesse colaborar com ajuda financeira, poderiam depositar algum dinheiro, a gente tinha uma conta para isso, que quando nós chegássemos lá a gente iria direcionar, né, esse recurso para as pessoas que estavam precisando. E essa foi uma experiência fantástica, Andréia, porque nós passamos lá um mês trabalhando como voluntários e tivemos a oportunidade de presenciar uma tristeza devastadora através das pessoas, um sentimento muito triste. E isso também ajudou a expandir ainda mais a consciência, a enxergar as coisas com outro ponto de vista, dar muito mais valor a outras coisas que realmente têm valor. E eu acredito que esse foi um dos marcos, inclusive, para a nossa mudança de concepção e de estado de consciência. Então, lá o Leonardo e o amigo ficaram ajudando como voluntários, né, Léo? E quando vocês retornaram, já era impossível voltar para uma vida igual à anterior, né? Verdade. Só o caminho te direcionava para um objetivo que não tinha mais volta. Exatamente, Andréia. Como a gente já tinha percebido que existia algo muito maior na vida do que aquela vida, aquela consciência limitada que nós passávamos, né? A gente não ia conseguir retornar e levar tudo como se nada tivesse acontecido. E curiosamente nessa viagem nós tivemos, em uma das paradas, nós tivemos o prazer de conhecer um monge, um ex-monge que tinha morado a vida toda lá no Tibete e já bem velhinho, estava no interior lá de Minas, nessa cidade, e nós encontramos ele por acaso, que o acaso não existe, a gente sabe. Exatamente. E ele foi uma das pessoas que nos mostrou muito mais a fundo qual era o significado daquilo que a gente lia muito nos livros, sobre a expansão da consciência, enxergar além dessa realidade limitada. Então foi também uma pessoa que mostrou para nós que existia algo muito diferente também. Que bacana. Então, vocês viram que o destino foi moldando e trazendo o Léo, né? Foi guiando, né? Acho que tinha algo, né? Te guiando, né, Léo? Tinha, com certeza, Andréia. Nós estávamos lendo o tempo todo muitos livros e todos eles eram ligados a isso. Então a gente sabe hoje que através de uma conexão energética nós chegamos até essa pessoa, nós chegamos até essas situações e vivemos o que vivemos naquele momento porque nós estávamos nos conectando e despertando. E logo que voltei para Curitiba, que a gente voltou, eu ainda tive a oportunidade de conhecer outras pessoas fantásticas que me ensinaram, me ajudaram muito, inclusive nesse desenvolvimento. Um deles é um xamã peruano, que é uma pessoa incrível e um guru para mim, que me ensinou muito e me desenvolveu, e não só em relação às terapias, mas em relação à vida, em relação aos valores, e é uma pessoa que eu sou muito grato. E fora ele também eu tive uma outra oportunidade em seguida de ficar um tempo em uma tribo indígena. Fiquei retirado bastante tempo junto com um xamã dessa tribo e aprendendo outras técnicas de curas espirituais e atendimentos xamânicos,
e todas essas terapias ligadas a isso. E cada vez mais vocês podem ver que o Léo estava ali sendo, né, direcionado a esse encontro com o seu eu, com a sua essência e com a missão que ele iria, né, chegar, né, nessa evolução. E quando tu sentiu que tu já estava pronto, né, para tomar esse passo? É um momento meio interessante. Hoje eu consigo entender como funcionam a cada etapa da nossa vida, assim, um pouco melhor do que na época. E quando o meu guru olhou e falou, não, você pode começar a atender, você está preparado. Eu ainda bastante inseguro, resolvi começar devagarzinho, atender algumas pessoas. E aquele trabalho foi incrível, foi muito especial, porque eu notava que cada pessoa que eu atendia, eu recebia uma resposta maravilhosa de uma cura, de uma satisfação, de um encontro, daquelas respostas para que aquelas pessoas procuravam. E isso foi cada vez mais me motivando a aprender mais, a desenvolver mais, até que com o passar do tempo eu estava atendendo com curas espirituais, xamânicas, lá em Curitiba, em alguns centros espíritas kardecistas, alguns terreiros de Umbanda também com rodas de cura, giras de cura. E também alguns espaços específicos de yoga que fechavam e exclusivamente para um evento como palestras sobre expansão da consciência e eventos de cura, curas xamânicas, espirituais, energéticas. E eu passei alguns anos então fazendo esses trabalhos sempre gratuitamente, e isso foi aumentando ainda mais a minha vontade de me dedicar totalmente a isso. E foi criando a possibilidade para poder hoje chegar nesse ponto, né, Léo? Quando que tu, nesse momento cronológico da vida, após se descobrir, está exercendo essa missão, né, de ajudar o próximo espiritualmente, de ajudar o próximo com o poder da palavra? O Léo tem, vocês podem perceber até na maneira de ele falar, a calma, a tranquilidade espiritual que você passa. Então, quando que você tomou essa decisão de mudar do seu habitat lá de Curitiba e vir para aqui, numa praia também que tem muita força energética, como o Rosa? Quando, em determinada situação, enquanto eu estava atendendo em Curitiba, eu tive um contato com mentores, os mentores que me acompanham, e me falaram sobre essa missão diferente e a dedicação especial para a cura. E então eu coloquei no universo e eu conversei com eles e disse que se eu pudesse fazer esses atendimentos, continuar com essas curas gratuitamente, se eu tivesse uma maneira de me sustentar a matéria, pelo mínimo que fosse, eu jamais iria cobrar por isso, por algo que veio do universo, por isso que sempre teve um propósito de caridade, de filantropia. E aí então, eu ainda trabalhando como piloto, estava buscando uma forma de poder fazer ainda mais. Sim. Até porque não tinha como, teoricamente, para a gente poder ajudar alguém, a gente também precisa estar, né, com um básico de sustento, com a vida que a carne e a matéria exige, né, Léo? Então é muito importante mostrar que o Léo ele foi criando toda a estrutura para isso, não é virar as costas para o mundo e dizer que não precisa ter a sobrevivência, né? É verdade. Isso aconteceu quando eu percebi essa situação, André, eu então resolvi começar a guardar algum dinheiro, fazer algumas economias. Eu sempre fui uma pessoa assim mais desapegada mesmo, e nessa fase eu já estava muito desapegado da matéria, das coisas. Então eu fui guardando tudo que eu podia, economizando, mas com um propósito. O propósito era de um dia poder me dedicar 100% a esses trabalhos de cura. E quando eu coloquei aquela questão no universo, eu sabia que eu ia, no momento certo, ter uma resposta. E no decorrer desse tempo, enquanto eu fui trabalhando ainda como piloto e juntando algum dinheiro, foi quando eu conheci a Aline, que é a minha companheira, e ainda
ainda no começo do nosso relacionamento, que eu cheguei para ela e falei, olha, você está me conhecendo hoje, que eu estou piloto, mas eu não sou um piloto. Daqui a um tempo eu vou mudar de vida, meu objetivo é me mudar para uma praia, por conta da energia especial que tem as praias em geral, e eu quero trabalhar com questões espirituais, desapegado do meio material. E aí ela olhou para mim e topou, ela falou, não, eu tô aqui para isso e eu topo essa, vamos junto. Isso foi bastante especial. Não, gente, e isso é assim, ó, obra do destino, como, sabe aquela conexão onde, porque o homem e a mulher se complementam, né? A gente sabe que existe essa harmonia. Então, o destino propiciou isso, deu essa força do Léo encontrar a Aline, que é essa energia, essa força que veio e disse para ele, não, eu estou junto contigo nessa missão. E vocês vão conhecer daqui a pouquinho a Aline, mas ela veio exatamente para fortalecer essa missão, né, Léo? É verdade, Andréia. Então, logo que a gente se conheceu e já tínhamos esse combinado, sabíamos que era apenas questão de tempo, de poder juntar um pouco mais de recurso e escolher um local que fosse bastante especial para esse espaço de cura. E é muito importante, vou interromper o Léo, porque registrar isso. A Aline também tinha um cargo alto, né, dentro da sua atividade profissional. Então, abdicar de certas posições talvez fosse um desafio para nós, né, que estamos, né, no dia a dia acostumados. Mas para eles não foi, né, Léo? Verdade. Fala sobre também para as pessoas perceberem que a essência ela não está ligada ao prendimento, né? Ao desprendimento dessa posicionamento, do cargo de grandes valores, né? Salários. É verdade, a Aline ela era diretora do aeroporto e quando eu fui trabalhar naquela cidade, a gente se conheceu e assim como eu estava de uniforme, sapato, ela também de salto alto e roupas mais elegantes e tudo, um perfil totalmente diferente do de hoje. E até por isso que foi muito interessante o fato de, quando eu contei para ela sobre a mudança e ela já topou, foi algo bastante interessante, porque eu achei que talvez fosse mais difícil que de ela aceitar, mas ela já tinha isso também na mente, no coração, ela também queria mudar de vida e acabou que o universo permitiu essa conexão. E a Praia do Rosa, como você perguntou, a gente escolheu porque é um local onde a gente frequenta já de muito tempo, desde daquela época que nós falamos que eu comecei a surfar. E por ser um espaço bastante dedicado ao surf, um local de muita gente vem e de muita natureza, foi um dos locais que a gente tinha em mente para fazer, para montar esse espaço. E quando a gente começou a procurar onde seria, a gente encontrou então esse local aqui na Praia do Rosa, um local que para nós é perfeito, que tem uma energia maravilhosa, é no meio da natureza e que com certeza complementa muito e ajuda muito nessa ancoragem. Com certeza. E aí o universo foi te alinhando, né, Léo? E aí, como vocês podem ver, nós estamos aqui na Pousada Rosa Astral, que é esse empreendimento onde o Léo, a esposa, construíram desde cada detalhe, né, Léo? Todinha construída. É uma pousada recente, né, para a maioria das pousadas aqui da região, né, Léo? Verdade. A questão da pousada veio porque nós queríamos, como já dito lá atrás, queríamos ter uma maneira de sustentar a matéria e continuar com os atendimentos gratuitamente. Então nós ficamos pensando qual seria um jeito de a gente conseguir viabilizar isso, porque eu não queria atender e ter que cobrar, por mais que a gente saiba que a gente precisa manter a matéria e não tenho nada contra quem cobra por isso, mas isso era um propósito meu, de algo que eu já tinha me predisposto lá atrás. E aí a gente pensando em como poderia ser esse espaço, como a gente conseguiria unir as duas coisas,
E então veio a ideia de montar uma pousada, onde a gente poderia manter a nossa matéria física através da troca financeira com os hóspedes, e eu poderia continuar desenvolvendo esse trabalho de cura gratuitamente, não só para os hóspedes que estivessem aqui conosco, assim como as pessoas da comunidade, hóspedes de outras pousadas, moradores das cidades da região, e aí a gente tem isso aberto. A pousada acaba sendo um local apenas onde a gente atende, recebe essas pessoas que se tornam nossos amigos e acaba complementando a nossa vida. É um instrumento dessa conexão, né? É um instrumento dessa conexão. E foi muito especial a maneira que isso foi criado também, porque quando a gente descobriu onde deveria ser e como deveria ser, não cabia no nosso bolso. E então, quando nós comentamos com o meu irmão do meio, um dos meus irmãos, e 2 amigos nossos, por sinal os 3 são pilotos também, quando a gente comentou sobre esse projeto de vida, eles resolveram apoiar e falaram, não, então a gente entra junto, a gente vai ajudar com a parte financeira, vamos entrar de sócios na ideia, já que eles também gostavam de surfar, gostam de surfar, então eles teriam um local para eles morarem também e conseguiriam viabilizar esse projeto de luz. Que bacana. Olha como tudo conspirou, né? Tu tá aqui, realmente nada é por acaso, gente. Inclusive nós estarmos aqui, olha, eu me sinto assim, ó, presenteada pelo destino, porque a minha comunicação é um instrumento de levar amor também. Então eu acho que cada um busca a sua ferramenta e o Léo está em conexão com a sua ferramenta, né? Isso. Quando a gente montou, eu tinha até comentado a questão do projeto, foi algo fantástico. Então, a disposição de tudo aqui, dos bangalôs, do jardim, do paisagismo, tudo interligado com a questão dos raios solares, os tratamentos dos chakras, e é algo que a gente gosta muito de explicar para todo mundo que vem aqui. E que ao passar pelo portão, a ideia é que todas as pessoas se sintam em um ambiente diferente, não numa pousada qualquer. E nós nunca tivemos uma pretensão comercial. Nós sempre o nosso objetivo era ter um espaço para cura. E a gente sabia que o universo iria trazer da melhor maneira e da maneira correta tudo o que seria para a gente viver. E hoje nós podemos viver isso, nós podemos oferecer essas curas gratuitamente para todas as pessoas. Todos que frequentam aqui se tornam nossos amigos, é maravilhoso. Nós sabemos da importância dessa conexão energética com cada um que vem aqui. E eu espero poder sempre continuar com esses atendimentos. Inclusive, fico muito feliz e agradecido pela oportunidade de divulgar um pouco mais sobre isso e falar que nós não estamos vendendo uma locação, não é uma propaganda da pousada. A gente atende todas as pessoas. Se vocês quiserem vir se hospedar aqui, vai ser um prazer recebê-los, um prazer enorme. Mas se vocês quiserem se hospedar em qualquer lugar ou fazer um bate-volta até aqui, todos estão convidados a receber esse atendimento. Podem entrar em contato comigo, eu acho que a Andrea vai deixar o telefone e é possível também procurar nas redes sociais da nossa página e é só mandar mensagem para a gente combina sobre esses atendimentos e vai ser muito bom. Bom, então, encerramos mais um quadro no Sofá com a Andrea Cresana, porque aqui nós contamos a história do Leonardo Goulart Linhares e nós daqui a pouquinho vamos trazer, antes de encerrar, a esposa, a Aline, para que você possa conhecer, porque ela também é parte desse espaço mágico, gente. Então, Leonardo, muito obrigado e a gente já volta porque eu vou trazer a Aline. Gratidão. Namastê. Namastê. Bom, e eu falei que eu ia trazer a Aline, que é o pilar aqui para esse sonho se concretizar do Leonardo. Nós estamos aqui com a Aline Evers e ela vai falar um pouquinho sobre como é que foi realmente abdicar, né, mudar essa vida, porque a Aline era diretora de um aeroporto, né, Aline? Não foi uma coisa planejada, foi algo bem inusitado, um projeto que a gente fez foi meio que acontecendo naturalmente
E não foi tão difícil exatamente por conta disso, que foi tudo natural, foi tudo no tempo certo. E de repente eu estava aqui nesse projeto lindo. É uma delícia estar aqui, morar aqui, é a nossa casa, né? Antes de qualquer coisa, é a nossa casa. Né? A gente compartilha momentos com muitas pessoas, mas continua sendo o nosso lar. E é isso que é gostoso de estar aqui, compartilhando a vida com tantas pessoas bacanas, tantas pessoas iluminadas. É verdade, gente. E é isso que eu queria poder trazer aqui no nosso Sofá com a Andréa Gresana, porque o casal é iluminado e, como eu coloco aí, o pessoal que acompanha nos nossos posts, realmente é um lar onde você chega e sente a transformação. É uma conexão de energia. Esse casal é completamente iluminado, nos recebe com todo carinho e é impossível sair daqui sem ter uma transformação boa, com energia renovada, como a gente teve a experiência. Gratidão, Aline. Gratidão, a gente só tem a agradecer pela tua companhia, pelo teu carinho. Obrigada por estar conosco nesses momentos. Obrigada. Bom, a gente agradece esse casal maravilhoso e vem mais programa Andréa Gresana para você. Beijo! Início ao Cozinhando com Andréa Gresana para você. A ideia desse quadro é trazer gastronomia simples, prática do dia a dia e também uma gastronomia mais refinada, mas é óbvio que a gente vai trazer convidados para isso. E a comida básica do dia a dia, quem vai trazer para você sou eu. E hoje nós vamos dar início, porque eu cheguei empolgada em casa, já estou aqui ó, com o meu avental da nossa Frost, a nossa ração super premium. E eu cheguei empolgada e disse assim, vou fazer hoje para a família uma massa ao molho branco com queijo gorgonzola que eu amo. Eu vou mostrar agora para você os ingredientes que fazem parte dessa massa e eu vou mostrar o passo a passo e ela pronta depois para a gente saborear. Então, vem comigo vivenciar esse quadro que retorna em atividade, o Cozinhando com a Andréa Gresana para você. Então, vamos lá? Bom, agora eu vou apresentar os ingredientes que vão fazer parte dessa massa ao molho branco com queijo gorgonzola. Bom, nós vamos utilizar o queijo gorgonzola, tá? Que eu adoro para massa. Vamos utilizar uma caixinha de creme de leite, vamos utilizar um pote de nata, vamos utilizar um pote de requeijão, uma cebola apenas, uma cebola, vamos utilizar queijo ralado apenas depois para servir a massa, vamos utilizar para acompanhamento uma rúcula e uma massa espaguete. Hoje, os nossos ingredientes são esses. E é óbvio que um óleo também para fazer a fritura da cebola. Então, vamos dar início à nossa gastronomia em casa. Hoje, iniciando com o Cozinhando com a Andréa Gresana. Uma massa saborosa, fácil e rápida para você fazer na sua casa. Então, vamos lá.
então nós já picamos a cebola, ela já está pronta para ser refogada no óleo. E também já picamos o queijo gorgonzola, que irá numa outra etapa, né? Ele vai só após a gente colocar o creme de leite. Então, os ingredientes vai. Primeiro, refogaremos a cebola. Após de refogadinha, sal a gosto que a gente vai colocar, nós colocaremos uma latinha de creme de leite. E depois que vai o queijo gorgonzola, mas vocês vão ver o passo a passo. Então vamos lá? Bom, então vamos dar início. A gente coloca um azeite, né, para fritar a cebolinha, tá? Um azeitinho. Óleo, né, como dizem, porque eu falo azeite, mas é óleo. Agora nós vamos colocar a cebola. A cebola, gente, ela tem um papel muito importante no sabor desse molho. A cebola, então, é fundamental deixar ela ficar fritinha. Tirar esse pedacinho. Deixar ela ficar fritinha. Aí, muito bem. Então, vamos cuidar agora da cebola, deixar ela bem fritinha, eu já mostro pra vocês. Bom, então nós estamos aqui, ó, refogando a cebolinha. Tem que deixar ela ficar bem douradinha, gente. Senão ela fica, né, branquinha, ela não dá o mesmo sabor que a cebola douradinha. Então vamos deixar mais um tempo ela fritar. E vamos colocar também sal a gosto. Bom, estamos quase chegando no ponto da cebolinha, gente. Vocês podem ver. Ela tá ficando bem douradinha. Quase tostadinha, mas não, ela ainda fica um pouquinho mais para ela ficar mais douradinha. E aqui do lado nós temos a água fervendo com sal e com óleo, gente. A massa vai na água com sal e óleo. Então, aqui nós estamos buscando o ponto da cebolinha. Bom, então agora nós chegamos, gente, no ponto da cebola douradinha e já um pouco fritinha, porque ela já desprende um sabor gostoso da cebolinha douradinha. Bom, agora nós vamos colocar uma latinha de creme de leite. A gente coloca a latinha de creme de leite e em seguida a gente bota um copo de água, essa mesma quantidade de água, gente. Então, vamos lá, botar a mesma quantidade de água. Mesma quantidade de água. E a gente vai colocando e mexendo. Em fogo, ainda fogo alto, tá? Não tem problema. Dizem que não se deve ficar com fogo alto no creme de leite para ele não dessorar. Mas por enquanto, como a gente está colocando ainda a água, a gente pode deixar porque ele vai demorar para aquecer. Então a gente depois pode baixar o fogo e ir mexendo, né? Vai mexendo até ele ficar um pouquinho mais grossinho, tá? Suavemente. Depois nós vamos colocar um pouco de requeijão, um pouco de nata e depois o famoso gorgonzola. Então, aqui ó, nós vamos mantendo o caldo. Então agora nós vamos pegar o requeijão para colocar. Bom, agora chegou a vez do requeijão. A gente coloca uma colher de requeijão, 2 colheres de requeijão. Então a gente vai mexer agora e vamos misturar. O requeijão vai derreter e vai dar aquele sabor, um toque do sabor do requeijão junto nesse molho branco, que é o molho branco ao queijo gorgonzola. Com queijo gorgonzola. Então aqui, ó, ele já tá ficando um pouco mais grossinho, né? Ali nós já temos a água fervendo, nós já vamos colocar a massa. Só vamos terminar o molho, então, para vocês acompanharem. Então agora, depois que a gente dissolveu o requeijão no molho,
já derreteu, né, o requeijão. Agora a gente vai colocar a nata. Então, a nata, a gente capricha, gente, porque o sabor diferenciado do molho branco é a nata. Então, a gente capricha nas colheres de nata. Ó, vamos botar aqui, ó, 4 colheres de nata recheadas. Vamos botar 5, porque a nata realmente é que dá um sabor diferenciado no molho. A nata, como ela é um produto que tem uma gordura, né, diferente do leite, assim, a nata dá realmente um sabor diferenciado no molho branco. Então aqui eu tô fazendo um molho branco puro mesmo, com o melhor sabor que você vai encontrar em restaurantes de primeira linha, porque o molho branco verdadeiro não é aquele molho que mistura farinha, que mistura, sei lá, maisena, sei lá, a gente vê tanta coisa de molho branco. Não, esse é um molho branco que não tem erro, né, gente? É um molho branco saboroso. Então, agora eu vou buscar, né, já que já dissolveu a nata, tá dissolvendo aqui, agora nós vamos colocar a gorgonzola. Agora chegou o momento de a gente colocar o nosso queijo gorgonzola. O queijo gorgonzola, ele vai dar um toque, né, no molho, porque o queijo gorgonzola é um queijo mais forte, um queijo também mais salgadinho. Então, ele vai realmente dar um sabor, né, diferenciado no molho. Então, agora a gente fica misturando aqui e logo, logo a gente mostra para vocês como que ficou esse prato delicioso, porque agora é ferver a massa, deixar ela al dente e servir. Servir com aquelas folhinhas de rúcula e esse molho por cima com queijinho ralado. Então, vamos lá? Daqui a pouco eu mostro para vocês ele pronto. Bom, então agora vamos finalizar e servir o prato que está pronto. O nosso molho branco com queijo gorgonzola, o nosso espaguete al dente e aqui algumas folhas de rúcula para acompanhamento. Então, nós vamos colocar algumas folhinhas de rúcula para servir o acompanhamento, que casa muito bem, gente. Aqui nós vamos servir a massa al dente, que eu coloquei um pedacinho, um tablete de manteiga para deixar um toque do sabor da manteiga. Então, deixamos aqui, ó, servimos o espaguete. E agora, nós finalizamos com o molho por cima. Esse molho, gente, que tá espetacular. Então, aqui nós finalizamos com o molho branco com gorgonzola. Então, aqui nós entregamos o prato da noite de hoje, uma comida rápida, leve, e nós, claro que nós vamos finalizar aqui com um queijo ralado por cima, que, gente, o queijo ralado, ele dá todo o toque especial à comida. Então, nós vamos colocar um queijinho ralado por cima. E pronto, uma comida rápida, saudável e fácil de você fazer em casa e se deliciar com a sua família. Então, iniciamos hoje, estamos de volta com o nosso quadro Cozinhando com Andréa Grezana e logo mais a gente trará algum chefe para trazer um prato mais especial para você que nos acompanha.
Era uma tarde cinza e chuvosa, daquelas perfeitas para um bom filme com pipocas. Porém, desta vez, as pipocas teriam que aguardar. Mas um caso misterioso chegava ao meu escritório. Que aventura seria desta vez? Um animalzinho de estimação sumido? Um pé de meia desaparecido? Ou uma donzela em apuros? De qualquer forma, nenhum mistério seria misterioso bastante para o detetive Pato Ronald. Você é o detetive Pato Ronald? Sim, sou eu, Ronald. Pato Ronald. Como você descobriu meu nome? Estava escrito ali na porta. Escritório do detetive Pato Ronald. É, bem observado. Mas o que te traz aqui é... Madame Malhada. Mas pode me chamar de Malhada. Diga-me então, Malhada, como posso ajudá-la? Bom, detetive, as tardes chuvosas me dão muita fome. Então eu fiz um bolo de milho. Como você sabe, é sempre bom deixar o bolo de milho esfriar antes de comer. Como um Foi bom exatamente detetive, o que eu fiz. eu ouvia Deixei atentamente esfriando bem enquanto anotava todos os detalhes, Nesse meio tempo, como eu se fui fazer fossem outras tarefas. as peças de um quebra-cabeça. E somente um profissional altamente treinado seria capaz de encaixá-las. Me parece um típico caso de furto de bolo de milho. Provavelmente, Madame Malhada deve ter se distraído assistindo a sua novela da tarde, enquanto o ladrão adentrou sua cozinha e levou o bolo de milho sem dó nem piedade. Sendo assim, é hora de iniciar uma investigação minuciosa em busca de alguma pista. Saí naquela mesma noite em busca de alguma pista, afinal, eu estava correndo contra o tempo. Fui até o local do crime na esperança de que as minhas super habilidades técnicas pudessem me ajudar. Vai dormir! Deixe-me ver. Nenhuma migalha, nenhum fio de cabelo. Será que o ladrão é careca? Opa! O que seria isto? Um cabelo branco! Aquele fio de cabelo branco acabava de me levar ao suspeito. E após formular a hipótese, decidi que precisava fazer uma ligação. Alô? Alô? Vovó, é você? Me ligou pra quê? Algum problema se eu lhe fizer uma pergunta? Você acha que eu tô com problema nas juntas? Não, vovó! Eu estou investigando o caso do roubo de um bolo de milho. Se eu tô com saudade do meu filho? É claro que eu tô, mas não tem problema, pois ele veio me fazer uma visitinha hoje. E como sempre ele vai trazer um bolo de milho bem gostoso. Aliás, faz tanto tempo que eu não como um bolo de milho. Suspeito descartado. Ok, vovó. Você já respondeu a minha pergunta. Um abraço, passar bem. Você vem também? Xiii, vai faltar bolo, porque eu não avisei que ia ter visita. Ô, Clementina! Sabendo que o cabelo branco encontrado na cena do crime não é da vovó, só me resta um suspeito. O famoso cavalo de crinas brancas, o temido adorador de bolos de milho, Mr. Pangaré. Longe dali, Mr. Pangaré passava as horas em seu covil, guardando cuidadosamente no cofre ultra seguro uma centena de bolos de milho. Mas ele não esperava ser surpreendido por um detetive muito esperto e bonitão. Parado aí, Mr. Pangaré! Seus dias de adorador de bolo de milho acabaram! Quem é você? Meu nome é Ronald, detetive Ronald. Eu vim recuperar o bolo de milho da Madame Malhada. E como você sabe que eu sou o culpado? Muito simples.
A pista encontrada na cena do crime não era um cabelo branco da vovó. Logo, só poderia ser uma crina de cavalo. E como você encontrou o meu esconderijo? Eu segui as migalhas, assim como na história de João e Maria. Quem é João? Quem é Maria? Escuta aqui, ô Pangaré. Tá me achando com cara de Google? Me enchendo de pergunta? O que importa é que o senhor é o vilão e agora está preso em nome da lei. Não! Mais um longo dia na cidade de Aquacity. Mais um caso resolvido e, principalmente, mais um cliente satisfeito. Muito obrigada, detetive Ronald! Você foi brilhante! Não há de que, malhada. Salvar o dia é a minha missão. Eu pensei em comemorar este momento comendo um delicioso bolo de milho! Eu pensei que essa hora nunca ia chegar. Mas sabe que esse bolo de milho é bem grande para nós dois, né? Poderíamos até convidar alguém para comer com a gente. Você conhece alguém assim que goste muito de bolo de milho? Alguém que goste muito de bolo de milho? Alô? Mr. Pangaré?